Desenhando o genograma. Desenhe seu genograma. Há modelos, que você pode buscar online, ou você pode começar do zero e preencher um à mão. Então, hoje, há diversos aplicativos, seja para o PC, seja para o seu celular, tablet, onde você pode baixar aquele aplicativo e utilizá-lo para fazer o genograma. Ali já há todos os simbolismos que você precisa, é só você copiar, arrastar e vai montando o seu genograma. Mas a maioria dos terapeutas, como ele vai montando o genograma à medida que as informações vêm, a maioria gosta de desenhar o genograma. Porque quando você está desenhando também, você está fazendo a interpretação dele. Toda hora o seu olhar está sobre o genograma. Com o software é muito rápido aquilo que você tem que fazer. Então você não gasta muito tempo olhando para o genograma. Quando você está desenhando manualmente, é diferente. O seu olhar está ali o tempo todo sobre o que você está fazendo. Também pode comprar softwares específicos para criar genogramas. Então aí vamos começar a entender os simbolismos do genograma, como aqui está na imagem. Use os símbolos padrão dos genogramas para representar os familiares e os relacionamentos, tanto normais quanto disfuncionais. Os ícones ou símbolos servem como indicador visual, dando informações reunidas nas entrevistas. Você pode fazê-los à mão ou usando as opções de formas e desenho em um programa de processamento de texto. Os homens são indicados por um quadrado. Então, quando você vê a figura do quadrado, você já sabe, representa sexo masculino. Ao representar um casamento, coloque o símbolo do homem à esquerda. As mulheres são representadas por um círculo. Ao indicar um casamento, coloque o ícone delas, ou seja, o círculo, à direita. Uma linha horizontal simboliza um casamento, ou seja, quando você une este quadrado, homem, ao círculo, mulher, por uma linha, você está representando no genograma que eles são casados. E duas linhas inclinadas, separação. Se eu vou lá e coloco duas linhas inclinadas, eu estou dizendo que o casal se separou, houve um rompimento. O filho mais velho sempre fica abaixo e à esquerda de sua família, enquanto o mais novo deve ficar abaixo e à direita. Outros ícones disponíveis ajudam você a descrever eventos familiares, como gravidez ou aborto, doenças e mortes. Existe até um símbolo de diamante para representar os animais de estimação. Então, tudo está ligado a simbolismos. Eu vou fazendo símbolos e criando os links. Quando eu olhar rapidamente o genograma, eu não tenho que estar ali lendo página e mais página, várias linhas, para me lembrar da situação de determinada família. Atendi um membro de uma família que eu estou tratando como terapeuta. Entrou outro. Bom, eu tenho que esquecer o que eu estava lidando e me concentrar agora no novo paciente. Qual é a história dele? Como é mesmo que ele falou sobre a família? Ele é casado, não é? Tem filho, não tem? Eu pego uma simples folha de genograma, dou uma olhada para ela, me vem tudo à mente novamente. Eu já sei se ele é casado ou não, se ele se separou, quantos filhos ele tem, se são meninos, meninas. Então, se ele tem um filho casado, uma olhada de segundos já me dá tudo isso. Imagine se eu tivesse escrito tudo isso e tivesse que estar lendo.
para me lembrar da situação dele. Então, o genograma é uma ferramenta importantíssima para o terapeuta. Acelera o processo, traz links, vai te dar insights, que é exatamente revelar para você os momentos de trauma na família, de desacordos, de rompimentos. Então, o que nós falamos até aqui? Olha bem, o homem é aqui o quadrado, aqui o círculo, a mulher. O homem sempre vai estar à direita, a mulher à esquerda, né, olhando de lá para cá. Essa linha unindo os dois está me dizendo que aqui há um casal. E que este casal gerou um filho. Que filho é? Homem. Olha lá, o quadrado, como o pai. Então é um filho homem. Aqui eu vejo que há um outro casal. Mas esse casal, não está vivendo bem. Esse símbolo aqui não é de rompimento. É um símbolo de estresse nesse relacionamento, de problema. É um casal que está enfrentando lutas, diferente deste. Este casal também gerou um filho, nesse caso, uma moça, uma menina. Então, dois casais diferentes. A prole é diferente. Esse gerou um homem, esse uma mulher. Esse está vivendo bem, esse está vivendo muito mal. E aí o que acontece? Esses dois filhos se encontram e se casam, há uma linha que une os dois. Então, eles se casaram. Mas o que eu vejo no desenrolar das sessões, eu vejo que houve um rompimento através das duas linhas inclinadas. Então, houve um rompimento desta união, fruto dessas outras duas. Mas antes desse rompimento, o que eu vejo? Esta união gerou 3 filhos. Quais são os filhos? 2 homens, uma mulher. Quem é o mais velho? Sempre o de cá. Primeiro, o do meio e uma menina que é a caçula. Então, aqui a família que foi gerada dessa união, que hoje não existe mais. Houve rompimento, separação aqui. Pode ser divórcio, pode ser um desquite, uma separação normal, mas não estão juntos mais. Mas eles geraram, enquanto estavam juntos, 3 filhos. O mais velho, aqui o homem, o do meio também homem, e a mais nova, uma mulher. Aqui, ele mostra, abuso, que é exatamente o quê? Essa relação. Então, é uma relação de conflito, é uma relação em que há abuso, é uma relação que não está funcionando bem. Há um estresse nessa relação. Então, rapidamente aqui, só de olhar esses símbolos aqui, eu já tenho um histórico muito bom. Digamos que eu esteja tratando esse membro aqui do meio, dessa família. Eu já sei que seus pais são separados. Eu já sei que a sua mãe veio de um lar disfuncional. E pode ter gerado alguma influência para ele. Eu sei que o seu pai veio de um lar ajustado. Uma rápida olhada, como é que amplia aqui o horizonte, como é que mostra muitas coisas.
Esse é o procedimento do genograma. Através do genograma, nós vamos rapidamente fazendo uma leitura da família. Não só do indivíduo que está ali, mas dos links desse indivíduo com sua família. Ok? Então, a cada vez que você acrescenta um novo símbolo, você está acrescentando informações. Nós vamos ver uma série de símbolos que identificam coisas, pessoas, relacionamentos, se há um estresse naquele relacionamento, se é um relacionamento forte, um relacionamento fraco. E a leitura é muito rápida. A visão é geral. Por isso, genograma é a ferramenta que não pode faltar ao terapeuta. Ok? Seguindo, então, o nosso estudo, vamos para o nosso próximo slide. O tópico 3. Organize o quadro baseado nas interações familiares, começando com a geração mais velha que deseja representar no topo. Por exemplo, você pode começar seu genograma com seus avós ou até com seus bisavós. O documento pode ser usado para mostrar a diversidade nas relações familiares, além dos padrões de doenças. Um genograma inclui símbolos para indicar interações familiares, como conflitos, proximidade, separação, etc. Relacionamentos emocionais têm ícones específicos que mantêm o fluxo do documento claro. Também há símbolos que indicam abuso sexual ou físico, além de doenças mentais e físicas. Vamos aqui, no próximo gráfico, entender o que nós lemos. Olha bem, aqui em cima, nós colocamos avós e até bisavós. Você sempre deve começar o genograma com as pessoas mais velhas que você quer representar, ligadas àquela família. Então, nós teríamos aqui avós aqui, vamos colocar paternos, avós maternos de uma família, avós paternos e maternos de outra família. Esta família aqui, gerada por esses avós, tiveram filhos que se encontraram aqui na frente e também geraram família. Então eu consigo, a partir daí, ter uma visão, né, bem clara. Vamos colocar aqui bisavós, avós, pais e filhos. Eu consigo ampliar e delinear as gerações. E aí eu posso ver onde houve rupturas, conflitos. Por exemplo, eu tenho aqui duas famílias, né? Que aí, ó, essa gerou. É a representação, aquela que nós tivemos inicial, porém, de uma forma, né? Ali bem simplista, que aqui está no formato macro. Então, vejamos. A primeira família aqui, ó, gera um filho, a segunda gera uma filha. Ambos se conhecem, casam, mas após terem 3 filhos, houve separação. Ó, essa é uma leitura, não colocamos quase elementos nenhum nesse genograma e já estamos conseguindo fazer uma leitura. Então, desse casamento surgiram 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, e após isso, então, houve separação. Vimos também que, dos 3 filhos, o do meio é que já se casou. O mais velho ainda é solteiro, a moça caçula também é solteira. E aí,
temos um outro segmento aqui, uma outra geração, em que dois casais também tiveram aqui filhos. E uma repetição, né? Ambos tiveram apenas um filho, cada família dessa. O rapaz e a moça, que também, se casaram. Que leitura nós fazemos? Esse casamento ainda permanece. É diferente desse aqui, onde houve separação. E diferente do primeiro, onde foram gerados 3 filhos, nessa situação, duas moças apenas. Então, desta união que ainda permanece, 2 moças é que foram geradas. E aí, o que nós vamos ter? Lá na frente, um encontro desse filho do meio com esta moça aqui. A moça o quê? Mais velha deste casal. O que está sempre à esquerda é o mais velho. Ok? Aqui no meu ângulo, meu ponto de vista. Agora, se eu estiver nesse sentido contrário, o da direita. Então, é o que está desse lado sempre, que é o mais velho. Esse seria o do meio, mais nova. Essa seria a mais velha, esta mais nova. Essa é uma das formas também de representar isso, Só pelo fato dela estar do lado de cá, eu sei que ela é mais velha. Mas como eu quis representar aqui o casamento dos dois, 2 linhagens que se encontraram aqui, então eu estendi um pouco mais. Então eu vejo que este rapaz, que é o filho do meio da primeira linhagem, se casou com essa moça, que é a mais velha desta linhagem. Desta união surgiu um casal. A moça é a mais velha e um rapaz. Após essa geração aqui de filhos, após terem gerado um casal, houve também o quê? Ruptura. Esse casal aqui, também se separou, a exemplo aqui deste primeiro casal. Então, nós vemos este rapaz seguindo aqui o caminho do pai, em termos de separação. Ok? Então, isso é uma leitura simplista, porque eu quase não tenho simbolismos aqui. Mas já deu para fazer uma leitura das gerações, dos casais que vieram gerando, de quantos filhos, quantos rapazes, quantas moças, o casal que permaneceu unido, o casal onde houve ruptura, tudo isso eu consigo fazer essa leitura de uma forma rápida. E se houvessem nomes, então esses nomes já me dariam os rostos. Quem são? Quem é o pai desse rapaz que é o único que se casou aqui? Ele tem um nome, é o Manuel. Eu colocaria lá o Manuel, que se casou com a Sueli. E aí, depois de algum tempo, separação. Então, isso começa a trazer para mim uma visão macro da família. Eu começo a identificar os elementos apenas olhando para o genograma, ok? 4. Procure por padrões. Depois que fizer o genograma, observe-o cuidadosamente para ver que tendências podem ser identificadas. Pode haver padrões hereditários ou tendências psicológicas particulares que ficam destacadas ao serem agrupadas dessa maneira. Cuidado ao fazer suposições. Aqui eu quero voltar um slide para falar sobre tendências psicológicas particulares. Aqui, seria um exemplo. Digamos que aqui, é o Manuel, que casou com a Sueli, teve os 3 filhos, o do meio, o Marcos, se casou, e aqui, nós vemos uma tendência. Assim como o pai, houve separação da sua esposa.
E aí nos vem o porquê. Quem era o Manuel, então, como pai do Marcos? O que o Marcos viu durante o seu desenvolvimento? A que ele foi submetido dentro do contexto familiar e que pode ter refletido agora como um condicionamento. Talvez a intolerância do pai ele tenha assimilado, talvez a violência do pai ele tenha assimilado, talvez o vício do bar do pai ele tenha assimilado, ou talvez simplesmente como o pai não valorizou muito a união e por a um momento de dificuldade e desentendimento no matrimônio ele apenas chutou o balde e terminou, ele também não tenha valorizado muito a sua união e possa ter enveredado pelo mesmo caminho. São tendências. Não quer dizer que tenha alguma coisa a ver dentro do processo cognitivo, mas você precisa estar atento, porque cognição, ela é gerada, e por ser gerada na proximidade, quando o filho é próximo do pai, quando o filho observa o comportamento do pai, da mãe, ele pode assimilar isso na sua cognição e lá na frente repetir aquilo que via o pai ou a mãe fazer. Repetir um erro do pai. Então, é um fator cognitivo que ele assimila e pode gerar condicionamento. Então, é isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Do mesmo jeito que para o médico, ele estaria olhando o quê? Alguém aqui nessa cadeia tinha alguma doença, exemplo, um câncer, e agora há uma repetição aqui, isso chama a atenção do médico, porque pode estar na cadeia genética. Então ele vai mapear isso. Aqui o genograma é uma forma de mapearmos a cognição do indivíduo e estendermos isso para toda a sua família.